Bom dia, Júnior. O relato que vou estar passando para você através deste áudio foi um fato que aconteceu no ano de 1997, mais exatamente no final de 97 para 98. Eu era um estudante. Estava com meus 19 para 20 anos ou mais. A cidade que eu moro é uma cidade pequena e deve ter lá seus 23 mil habitantes. E se encontra situada no Planalto Norte de Santa Catarina. É popularmente chamada de cidade de Itaiópolis. Eu me chamo Odair Martins. Sou uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. Por este ocorrido ser uma passagem verdadeira em minha vida, pode estar mencionando meu nome. Isso não é uma história inventada. É um fato verídico que realmente aconteceu comigo. Na época de todo este ocorrido, eu era professor de música e atualmente sou formado em letras. Mesmo já tendo se passado 23 anos basicamente de todo este ocorrido, em dias atuais, estou com 46 anos. E confesso a vocês que quando fecho meus olhos, eu consigo descrever a criatura como se fosse hoje. Pois bem, eu era um estudante. Estava aí com meus 19 para 20 anos. E pouco antes do término das aulas daquele fim de semana, mais exatamente durante uma sexta-feira, resolvi que passaria aquele fim de tarde também à noite na casa de minha noiva. Na época ela cuidava de um sobrinho meu, que deveria ter lá 1 ou 2 anos de idade mais ou menos. Então depois do término das aulas, eu saí do colégio e, como já era de costume, acabei fazendo o caminho a pé. Então, depois de alguns minutos caminhando, não demorou muito para que eu logo chegasse à sua casa. Entre muitas conversas e risadas, notei que as horas se passaram rapidamente. Já era por volta da meia-noite, e como ainda eu trabalharia no sábado, resolvi que era melhor retornar para a minha casa naquele momento. A cidade sempre foi tranquila, e o índice de criminalidade e roubos basicamente era zero. Então não tinha por que me preocupar. O caminho que eu fazia era bem iluminado e conhecido por mim. Então, poucos minutos antes de eu me despedir de todos, minha noiva na época até pediu para que eu ficasse, pois sua preocupação era que talvez, como era final de semana e devido ao horário, eu acabasse me deparando com um espírito de porco, ou seja, alguém que bebeu além da conta e tivesse buscando confusão pela estrada. Entre tudo isto também existia um pequeno detalhe. Eu sempre carregava comigo um mulchaco. Eu tinha autorização do professor para estar de posse desta arma, mas fui muito bem instruído a somente usá-la em um momento de extremo perigo. Pois bem, além da cidade ser pacata, o máximo que poderia acontecer naquele horário era algum cachorro que estivesse solto na rua acabar me atacando. Em meio ao percurso que eu fazia existia, e ainda existe, o cemitério aqui da cidade. Ele é bem no centro. E deste cemitério até a minha casa deve dar uns 300 metros. Sua extensão é de uma quadra a outra. Os portões principais são bastante altos e sempre se encontram abertos. Exatamente porque os alunos que saem da escola aproveitam para cortar caminho por dentro do cemitério. Apesar da cidade ser pequena, o cemitério é bem grande e antigo.
Os primeiros colonizadores dessa região eram ucranianos e poloneses. Acredito que devido à quantidade de sepulturas antigas, o cemitério deve ter sido feito por eles. Então, basicamente, quando eu cheguei a um dos portões de entrada do cemitério, eu escutei vários cachorros brigando e acreditei que toda aquela algazarra poderia ser porque provavelmente deveria ter alguma cachorra no cio e os cachorros viessem a estar brigando para disputar a fêmea. Não me importando com aquela situação, continuei o caminho. Próximo ao cruzeiro, existia 3 grandes cedros que devem ter sido plantados pelos colonos. As 3 árvores eram enormes. O povo que visitava o lugar aproveitava para ficar sobre sua sombra. Muitos moradores de rua e também muitos jovens tinham por costume buscar abrigo abaixo daquelas árvores, fosse para se proteger do orvalho da noite, ou até mesmo para estarem bebendo. Então, quando eu cheguei basicamente do outro lado da rua que dava de frente para o cemitério, mas exatamente à frente de um dos grandes portões que se encontravam abertos, eu acabei percebendo que abaixo desses cedros tinham vários cachorros. Eu calculo mais ou menos uns 15 cachorros de vários tamanhos. Confesso que ver tantos cachorros juntos dentro do cemitério me deixou um pouco espantado. Bem próximo ao cemitério ainda existe um grande casarão bastante tradicional. Este casarão era grande e possuía defletores de luz em suas 4 extremidades. Durante aquela noite, as luzes estavam acesas, e devido à claridade, os galhos dos cedros que se encontravam para a frente do casarão ficavam iluminados. E tão logo comecei a me aproximar, pois eu tinha que passar basicamente do lado do portão. Ele fazia como se fosse um L, que chegava em uma linha em sentido reto para continuar para minha casa. Então, quando eu cheguei, dei de frente com o portão e vi aqueles vários cachorros, e tinha o que parecia ser um grande cachorro sobre o meio de todos. De início eu acreditei que fosse uma pessoa que estava dormindo ali. Quando eu cheguei mais ou menos uns 10 metros para dentro dos muros do cemitério, eu percebi que não era uma pessoa. O que dava para ver é que parecia que estava sentado. E também parecia tentar afugentar com tapas os outros cachorros. Desta forma, aquilo lutava para não deixar os outros cachorros chegar perto. Eu achei que talvez fosse algum bêbado ou algum andarilho que estivesse sendo atacado ali. Mas no momento em que acabei chegando mais perto, deu para perceber que não era uma pessoa, pois não estava em pé e nem sentado. Estava como algumas pessoas costumam chamar de cócoras. O que deu para perceber também era que as pernas eram bastante longas e que também parecia que se assentava sobre os calcanhares, que também eram bastante longos. E eu acreditava que o que estava em meio aos cachorros usava casaco, em uma tonalidade acinzentada quase em um tom preto. Então, para minha surpresa, quando eu cheguei na frente do portão de saída, aquele animal acabou olhando para mim. Nessa hora eu percebi que não era uma pessoa e também não era um cachorro.